Juntos novamente, dando sequência ao nosso estudo do livro Mediunidade e Sabedoria, um diálogo entre Carlos Bacelli e Leon Fernandes. Item 200, ou melhor, 321. Até quando mistifica? O médium é médium? Por que não, diz Odilon, espíritos e médiums sempre se influenciam mutuamente. O que varia é a natureza da influenciação. 322. Mediunidade, diz Odilon, é uma condição natural de todos os seres inteligentes, estejam ou não vivendo na Terra. Estejam ou não vivendo na Terra. Atentem para esse detalhe. 323. A natureza da influenciação espiritual sobre os médiuns, diz Odilon, depende basicamente de seus pensamentos mais ocultos, de suas intenções e sentimentos. Sintonia mediúnica é coisa do dia a dia, não de uma ocasião especial. 324. O espírito que pretende, digamos, desenvolver um trabalho de fôlego junto a um médium, costuma, antes de efetuar a sua semeadura de ideias, cultivar o campo mediúnico? Sim, explica Odilon, e deve orientar o médium que o faça também. 325. E a espontaneidade? A chamada geração espontânea, diz Odilon, também em mediunidade, não existe. Sem um princípio comum ao espírito e ao médium, a criação mediúnica não acontece. Item 326. Quer dizer que o senhor defende? Sim, diz Odilon, defendemos, com outras entidades, a tese da melhor adequação do médium e do espírito. 327. Isso não tiraria da mediunidade, diz Odilon, completando o Bacelli, a sua imagem de mistério? A sua suposta característica sobrenatural? Pois é justamente o que pretendemos desmitificar. A mediunidade nunca foi assim por conta dos espíritos, mas por conta dos médiuns que pretendem impressionar. 328. O dom mediúnico, diz Odilon, não é privilégio de alguns poucos? Ou se aceita e crê na mediunidade pelo que ela é, ou se lançará a mediunidade no descrédito em face das exigências que não levam em consideração a participação do médium na produção do fenômeno. Mediunidade, na maioria dos medianeiros, é uma força sutil, agindo com sutileza. 329. Os efeitos de efeito físico não são sutis? Diz Odilon, a força que produz ainda não foi surpreendida ao ponto de ser examinada detalhadamente em laboratório. O que os seres humanos sabem do ectoplasma, sabem-no por informação nossa, dos espíritos. Há algo mais sutil que o pensamento na origem de tudo o que existe de concreto no mundo? Não obstante, quais as evidências científicas em torno da causa? De que maneira ele se origina? Como se propaga? Ou se converte em palavra em ação? Item 330. A verdadeira fé, completa Odilon, como sabiamente escreveu Allan Kardec, é fruto da razão. Somente com os olhos da razão é que o ser humano enxergará a existência do Criador. Tudo o que seja possível se comprovar pelos sentidos físicos é possível de ser questionado por estes mesmos sentidos. A vida física do ser humano na Terra é um jogo de imagens refletidas em diversos espelhos, com as faces voltadas umas para as outras. Item 331. As filosofias orientais, como hinduísmo, budismo, dizem que vivemos num mundo ilusório. Completa Odilon. Alguém escreveu? Em momento de rara inspiração. O essencial é invisível aos olhos. 332. Antoine de Saint-Exupéry emendou: só se vê bem o que se vê com o coração. E completa Odilon: o mundo físico é subproduto do mundo não físico. É sua excrescência, como o corpo material é a expressão grosseira do corpo espiritual. Muito interessante. Item 333. Dr. Odilon, o pensamento do espírito, completa
Odilon. Para um médium pintor, resultará numa tela. Para um médium músico, uma sinfonia. Para um médium poeta, um poema. 334. A forma de expressão? Completo Odilon pertence ao medianeiro, embora, é claro, os espíritos procurem os mais aptos para o que eles desejam. 335. Assim sendo, um médico seria melhor médium, um cirurgião, do que um leigo? Certamente, diz Odilon. 336. Arigó, no entanto, era um caboclo. Completa Odilon. Em sua última existência, se em seu subconsciente ele não tivesse prévio conhecimento da arte de cirurgiar, o espírito do nosso caro Dr. Fritz teria encontrado nele uma pedra e não um instrumento mediúnico apto e hábil. Olhe só, interessante. O Arigó, no passado, foi médico, por isso a facilidade dele de entender o Dr. Fritz. Item 337. Quer dizer que o famoso cirurgião da faca enferrujada? Sim, foi um exímio médico em vida anterior. Aliás, deve tê-lo sido em mais de uma existência. 338. Pelo que o senhor vem expondo, a responsabilidade do médium, sim, diz Odilon, é grande. Sem médium, existe espírito, mas não existiria mediunidade. 339. O médium, então, é importante. Apenas dentro do contexto da mediunidade, completa Odilon. Pessoalmente, a sua importância, como dizia Chico Xavier, se compara a um pé de capim. Quando um morre, nasce outro no lugar. Item 340. Eu não me referi à sua importância pessoal. Vacina contra a vaidade nunca é demais, diz Odilon. 341. Eu sei, completa Odilon. Entretanto, agora na faixa do nosso Dr. Inácio Ferreira, acrescentaria vacina que nos médiuns deveria ser renovada todos os dias. 342. O personalismo no médium? É lamentável, diz Odilon. A mediunidade está na cabeça do médium, mas no dia em que ela lhe subir a cabeça, ele deixa as reticências. Item 343. Infelizmente, é algo que acontece com frequência com os que não levam à consideração a sua insignificância, completa o Odilon. A humildade preserva o medianeiro de perigosas ilusões que podem induzi-lo à fascinação por tempo indefinido. Não é fácil ao vaidoso abdicar de sua própria vaidade. Item 344. Como o médium deve se considerar a serviço da doutrina? Odilon explica. Por mais expressiva a tarefa que seja desempenhando na construção da nova era, o médium, em favor do equilíbrio que lhe diz respeito, deve se considerar o que efetivamente é: apagado serviçal, convicto dos esforços que necessita empreender na quitação de seus débitos kármicos. Um médium é um telefone. É assim que a gente deve se ver. 345. O senhor poderia nos falar sobre a precisão mediúnica? Odilon pergunta em que aspecto? 346. Em algum medianeiro ela é absoluta? Não, diz Odilon. O que denominam os de precisão mediúnica ou de fidelidade do médium como intérprete dos espíritos é sempre relativa. O espírito comunicante está mais sujeito ao médium do que o médium a ele. 347. Na verdade, então, o médium é um controlador. Sem dúvida, diz Odilon, daí a importância da sua conscientização, a fim de que seja um facilitador, tomando ele mesmo, tanto quanto possível, a iniciativa de conectar-se mentalmente com os espíritos. 348. Dr. Odilon, existem médios que assediam os espíritos apropriando-se de seus pensamentos? Odilon diz este é um aspecto delicado, mas acontece. Sim, mormente entre os médiuns e os espíritos que pairam na mesma faixa de sintonia. O que é mais comum, porém, é que médiuns se apropriem indebitamente da identidade de certos espíritos nos quais se fixam, não raro, de maneira sistemática e doentia.
349. Como acontece o fenômeno? Odilon vai explicar. Por exemplo, a admiração do médium por determinado autor desencarnado, por um escritor de renome, por um poeta ou conhecido instrutor da espiritualidade, pode induzi-lo, entre aspas, entre os médiums, sem devido discernimento, é muito comum, a atribuir o comunicado que recebe à personalidade que o fascina. É muito importante a humildade nesses momentos. Item 350. Acaso não pode ser que o espírito que verdadeiramente esteja se comunicando pelo médium de maneira anônima? Odilon completa, esteja incorporando outra identidade? É óbvio, os espíritos, ainda que bem intencionados, também copiam-se uns aos outros, aos que, sem estilo próprio, estimam imitar o estilo de autores consagrados. A gente tem que lembrar, meus amigos, que todos nós somos humanos, estejamos encarnados ou desencarnados. Mantemos os mesmos hábitos, vícios, manias. É preciso a gente aprender que o espírito não é um Deus, não é um anjo, não é um sábio. Ele é alguém que está no outro lado. Alguns mais sábios, outros nem tanto. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês na sequência de nosso estudo.